Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Boca Rota. É incrível como a vaidade embriaga e entorpece as pessoas. A maior mentira política da história republicana do Brasil se chama Fernando Henrique Cardoso. Um homem que chegou à presidência atraindo todo mundo. Sua história pessoal, seu legado intelectual, seus companheiros de partido, seus eleitores e o povo brasileiro. Como bom tucano, sempre esteve em cima do muro. Jamais pensou em quem quer que seja que não fosse os seus interesses pessoais. Beneficiário do Estado, aposentou-se como perseguido político. Jamais tem opiniões próprias, formadas sobre o que quer que seja. É um camalhão, se adapta à plateia. Diante de empresários, simula ter ideias liberais. Junto à comunidade científica, vira palavras. Perante a classe artística, pousa de intelectual refinado. Ciumento e invejoso, não admite que ninguém, nem nada, supere o seu narcisismo. Agora, com pouco mais de um mês de gestão, ataca com veemência e constância o governo de Jair Bolsonaro. Solta um veneno, sugerindo a existência de uma crise nas bases de apoio do governo de Jair Bolsonaro, tenta semear uma discórdia que não existe, tenta desqualificar o seu sucessor. Disse hoje no Twitter, abre aspas, início de governo é desordenado. O atual está abusando. Não dá para familiares porem lenha na fogueira. Problemas sempre há de sobra. O presidente, a família, os amigos e aliados que os atenuem, sem soprar nas brasas. O fogo depois atinge a todos, afeta o país. É tudo a evitar. Fecha aspas. Ora, esse agente político confuso que nunca está a favor nem contra nada que não seja sua vaidade, não se porta com a devida decência que deveria ser a conduta de um ex-presidente da República. Ele, Fernando Henrique Cardoso, é o responsável direto por tudo o que ocorreu nos mandatos de Lula e Dilma, que trouxeram o Brasil ao caos que vivemos hoje. Ele foi o semeador desse projeto ruim que encontrou o Brasil nos 2 mandatos que o sucederam. FHC torce aberta, inescrupulosa, suja e descaradamente contra o Brasil. Não quer que o país dê certo. E sempre foi assim. Nunca teve e não tem posição firme e certa sobre o que quer que seja. Quando colocado em xeque, responde com evasivas, sofistas, virando as palavras. É um enrolador nato. Para o público externo, é um socialista. Para o público interno, um burocrata que não fez nada na vida a não ser viver nas costas e nas custas do Estado brasileiro, mamando nas tetas do poder. Nunca plantou um pé de chuchu, nem produziu um guardanapo. Um vadio que foi sempre tido como um líder charmoso. Seu governo foi um desastre. Ou será que ele pensa que nós, os brasileiros, esquecemos de alguns detalhes do que foi a tragédia da sua gestão? Foi no governo de FHC que deu início à conivência e à convivência com a tolerância, com a corrupção e com o aparelhamento do Estado pelas ideologias políticas. Foi ele quem fez o Foro de São Paulo, extinguiu a Comissão Especial de Investigação criada pelo presidente Itamar Franco, impediu a CPI da corrupção em 2001, criando mais um cabide de empregos que foi a Controladoria Geral da União, patrocinou o escândalo da Civan. Depois veio a farra do Proer, que atingiu cerca de 12,3% do PIB brasileiro, ou seja, na época, 111,3 bilhões, incluindo a recapitalização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e o socorro dos bancos estaduais.
Foi sob patrocínio direto do governo FHC que surgiram as práticas de Caixa 2, as propinas nas privatizações, tanto do sistema Telebrás como da Vale do Rio Doce, que agora virou um escândalo também em termos ecológicos. A emenda da reeleição foi obtida por preços altos, com renúncias de mandatos de deputados e acusações de vendas de votos. Teve o TRT paulista, os ralos do DNR, a desvalorização do real. O autor da famosa frase "ou eu ou o caos" revela de modo claro quem foi e quem é FHC. Mas não parou por isso. O caso marca Fonte Sidan, a biopirataria oficial, o drible na reforma tributária, o rombo transamazônico na Sudã, o calote no Fundef, o abuso no uso das medidas provisórias, revelando o caráter autoritário e autocrático do líder que se acha e se comporta como sendo o príncipe regente. E acidente? Quem se esqueceu dos acidentes da Petrobras, os vazamentos da Baía de Guanabara e no Rio Iguaçu, a P-36 que afundou na Bacia de Campos? E que moral Fernando Henrique Cardoso tem após ter apoiado o terceiro mandato consecutivo de Alberto Fujimori, um corrupto ditador peruano, ao qual concedeu a Ordem do Cruzeiro do Sul, que depois foi cassada pelo Senado da República. Os maiores índices de desmatamento na Amazônia ocorreram no governo de Fernando Henrique Cardoso, onde também houve o escândalo dos 290 mil computadores comprados sem licitação do FUST, a arapongagem com a instalação de uma rede de espionagem a vasculhar a vida de adversários, o esquema FAT e o desvio de 4,5 milhões do Fundo de Amparo do Trabalhador. Fernando Henrique Cardoso critica a reforma trabalhista depois de ter se acovardado e recuado na proposta que mandou no mesmo sentido ao Congresso Nacional. Teve medo de se expor e ser passado como antissocial. Foi no governo desse tucano que 120 obras federais foram apontadas como sendo irregulares pelo Tribunal de Contas da União, dentre elas a hidrelétrica de Serra da Mesa, que custou 1,3 bilhão de dólares. Foi no governo FHC que aconteceu a explosão da dívida pública brasileira, com a adoção de política de juros altos, as mais altas taxas da história do planeta, tendo elevado a dívida de 153,4 bilhões de reais para 684,6 bilhões de reais, um crescimento de 346%. O Brasil perdeu a guerra para a dengue sob a gestão de FHC. O socorro por parte do BNDES para financiar empresas que compraram na Bacia das Almas as empresas públicas. Ou seja, o próprio governo financiou as vendas e os compradores das empresas que foram vendidas por preço de banana. Um crescimento médio da economia anual em pífios 2%, com o aumento da dependência do país a recursos externos. Mas não parou por aí. Os escândalos das renúncias dos senadores Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho, o escândalo de Luiz Estevão e o escândalo de José Roberto de Arruda expuseram as rupturas na base de sustentação do governo Fernando Henrique Cardoso. Quem é FHC para criticar Bolsonaro? Será que a FHC esquece do racionamento de energia que ocorreu nos seus mandatos? E o assalto ao bolso do consumidor, com reajuste indecente das tarifas públicas? Telefone 580%, planos de saúde 460%, gás de cozinha 390%, combustíveis 165% e a conta da luz 170% e da água em 135%.
A inflação, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, acumulou-se índices em torno de 80%. Houve explosão da violência. Aconteceu essa explosão durante o governo FHC. A Unesco colocou o país em terceiro lugar no ranking das nações mais violentas do mundo, entre as 60 pesquisadas. A taxa de homicídio por 100 mil habitantes na população geral cresceu 29% no período de governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele prometeu e não cumpriu a reforma agrária. Mentiu, espalhou que assentou 60 mil famílias. Foi vergonhosamente desmentido. A renda caiu e o desemprego começou a se transformar numa praga. Sob o ponto de vista dos direitos humanos, foi no governo de FHC que aconteceu o massacre em Eldorado do Carajás. Foi também quando surgiu, ou ressurgiu, os esquadrões de extermínio, as milícias, tudo no governo FHC. Quem é FHC? É um político decrépito. Está na história como um homem dominado pela falta de modéstia pessoal, pela presunção. Comporta-se com soberba, sempre ostentando ser melhor do que os outros. É um garganta, cheio de afetação e de esnobismo. Mas Fernando Henrique Cardoso, ainda que velho, sem prestígio, irrelevante e sem liderar mais nada nem ninguém, poderia fazer um grande favor para o Brasil. Parar de falar bobagens e expor a sua indiscrição ciumenta. Alguém que seja próximo ao ex-presidente poderia fazer-lhe um gesto de humanidade, dizendo a ele para deixar de ser boquirroto e parar de tentar atrapalhar exageradamente o país. Ou seja, FHC poderia ajudar muito o Brasil. Basta que calhe a boca.